A vacinação contra o HPV no Brasil, a partir de agora, passa a ser feita em dose única. Até então, o país utilizava um esquema de 2 doses para combater a infecção, que é a principal causadora do câncer de colo de útero. Nosso contato é com a infectologista Raquel Stuck, para explicar um pouquinho dessa estratégia, Raquel. Foi uma mudança acertada? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Adriana, Marco, todos que estão conosco nesta tarde. Foi uma mudança esperada e muito acertada do Ministério da Saúde, porque vai possibilitar não só uma maior cobertura vacinal, né, mas também traz já a informação que nós tivemos, graças aos trabalhos realizados nos últimos anos, que uma dose nesta idade, ela protege sim contra as neoplasias, os cânceres relacionados ao HPV, tanto nas meninas quanto nos meninos. Doutora Raquel, tudo bem? Eu queria saber do cenário, né? Ele depende mais da cobertura vacinal e não no número de doses, né? Afinal de contas, caiu agora para uma dose com essa nova campanha, né? É mais a cobertura mesmo. Quanto mais gente protegida, melhor, e não exatamente por ter que tomar 2 doses, como era antes. Na verdade, são os dois fatos, Marcos. Nós temos estudos já que mostram que uma dose protege de forma muito eficaz contra a neoplasia, contra o câncer, que é o principal objetivo até da vacinação. E se eu tiver, aliar esta uma dose com 90% desta população aí de 9 a 14 anos, de meninos e meninas, a expectativa, e a gente já viu isso acontecer em outros países, em países europeus principalmente, é que a gente elimine, o câncer, por exemplo, de colo de útero. Então, eu tenho que aliar, a vacina com a maior cobertura vacinal. Os adolescentes que tomaram, dentro do cronograma antigo, a primeira dose, elas não precisam, esses adolescentes não precisam tomar a segunda dose, é isso? Isso, exatamente, Adriana. Então, a gente tem uma cobertura vacinal aí de primeira dose no Brasil, como um todo, pouco mais de 70%, 71%, dos adolescentes que estão, 76% das meninas que receberam a primeira dose. Então, elas não precisam fazer mais a segunda dose. Os meninos, numa cobertura de 42%, fica mais fácil da gente convencê-los agora a fazer, os outros que não fizeram, já que é uma dose só. Agora, o Ministério também tem estimulado os estados, os municípios, para que façam uma busca ativa, já que a adesão é baixa, considerando aí o cenário até então, né? Isso. Para a vacina contra o HPV, inclusive, existe até a recomendação do Ministério da Saúde que as secretarias municipais de saúde se articulem com as secretarias de educação, até para que essa vacina possa ser feita nas escolas, a vacina de HPV, que você aumenta daí muito a cobertura vacinal, que a gente sabe que é difícil você conciliar horário dos adolescentes e horário dos pais com o horário da sala de vacina nos postos de saúde. Então, essa iniciativa ela tem o objetivo de aumentar até a vacinação, inclusive fazendo nas escolas, isso é recomendado para a vacina contra HPV, você vai aumentar a cobertura vacinal. Doutora Raquel, quero voltar ao começo da história, né? Porque quando a gente fala em HPV, e quem é totalmente leigo em saúde pode até fazer uma associação com HIV, né? Que é uma doença também sexualmente transmissível, né? Queria que você explicasse para os nossos ouvintes que são doenças bem diferentes, apesar da mesma origem. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, é a sigla, vírus da imunodeficiência humana, e HPV é o papilomavírus humano, Então é o vírus papilomavírus, que é um vírus que pode causar verrugas e pode causar câncer de colo de útero, por isso que a gente fala muito da prevenção na mulher, mas ele causa também câncer de intestino, câncer de boca e câncer de garganta. Então, isso, nessas outras neoplasias, os outros tipos de câncer que não no colo de útero, afeta meninos e meninas.
O HIV é principalmente através de contato sexual, então o uso de preservativos é uma forma importante de prevenção, né, do HIV. Agora, para o qual do HIV a gente ainda não tem vacina, mas do HPV a gente tem a vacina e a gente sabe que o preservativo às vezes não vai impedir a transmissão, porque se eu tiver alguma lesão fora do órgão genital em si, né, na pele, por exemplo, isso pode acontecer a transmissão, mesmo com o uso de preservativo. E qual é a importância, então, dessa vacina, né? De que forma que ela atua? Porque fala-se mais na prevenção para eliminar o câncer do colo de útero. Essa, pelo menos, é a campanha principal aqui no Brasil, né? E até porque, Adriana, a gente sabe que o câncer de colo de útero é a terceira principal causa de câncer nas mulheres e a quarta causa de óbito por câncer nas mulheres também, né? Então, e agora a mulher, ela pegou de alguém, né? Então, se eu não tiver uma vacinação dos meninos também, eu acabo mantendo também essa circulação do vírus. Por isso que é importante a vacinação dos meninos e das meninas. E muito se comenta, mas uma preocupação dos pais de fazer na adolescência, de incentivar a atividade sexual. Veja, a vacina da hepatite B, que a gente faz há décadas, e faz ao nascimento, inclusive na maternidade, o vírus da hepatite B foi a primeira vacina contra o câncer e é um vírus que se transmite hoje em dia principalmente por contato sexual. Por que a gente faz no bebê e no HPV? Por que a gente faz na adolescência? Porque a resposta do adolescente é melhor, né? A resposta da vacina, a proteção da vacina é melhor na criança e adolescente do que depois no adulto. Tanto que a vacina é dose única, até 20 anos incompletos, depois passa a ser 2 doses, porque o sistema de defesa daqueles acima de 20 anos precisam de 2 doses para dar a proteção. E a proteção, a vacina tem 4 vírus, 2 que causam câncer, 2 que causam verruga, e a proteção da vacina, então, será contra esses 4 tipos de vírus. Mas para o adulto não adianta se vacinar, então, é isso? Adianta, veja, é que adianta e adianta muito, tá? Então, os adultos aqueles até que eventualmente já tiveram alguma neoplasia relacionada ao HPV, isso a gente sabe quando faz a biópsia lá, tira o pedacinho do câncer para ver se é relacionado ao HPV ou não, eles também devem se vacinar. Os adultos que têm uma exposição maior de risco, uma exposição maior sexual, né, de risco, ele também se beneficia com a vacinação, né? Por que a gente faz, daí o Ministério da Saúde implementou apenas nos adolescentes? Uma questão de saúde pública, de você começar ali a fazer a vacinação. Isso tem a ver com o que tem de verba disponível para e o que tem de vacina produzida, que população a gente consegue atingir. Mas os adultos também se beneficiam. Adultos imunossuprimidos, por exemplo, fazem a vacinação no SUS, né? Eles conseguem fazer. Os pacientes HIV, os pacientes oncológicos, os pacientes transplantados, adultos conseguem fazer a vacinação via Ministério da Saúde, e aí sempre 3 doses, né? Os outros adultos todos, então hoje em dia, que vamos dizer acima de 20 anos, só conseguem fazer neste momento no serviço privado. E houve já até uma ampliação, né, do público-alvo na rede pública, né? Antes era uma fase ali de 11 a 14 anos, agora já foi até antecipado, né, para 9 anos. Isso foi ampliado, e essa ampliação foi possível pela disponibilidade de vacinas, né? E agora, com a gente incorporando a dose única, nós vamos conseguir, num segundo momento próximo, fazer a busca, até as secretarias de saúde devem fazer a busca e vacinar, né, todos aqueles até 20 anos incompletos, para receber essa vacina como dose única, se ainda não foram vacinados. Também esta está dentro desta orientação nova do Ministério da Saúde. O que mais atrapalha, doutora Raquel, é o preconceito com a vacina, que já veio lá da época da pandemia?
É um medo dos pais de dizer ainda que a criança vai demorar para iniciar uma vida sexual. O que mais? O medo de ter alguma, como é que fala, um efeito colateral. O que mais faz com que as pessoas fujam da vacinação contra o HPV? Eu acho que é principalmente esse número assombroso, né, de notícias falsas que são divulgadas e que piorou, né, durante a pandemia, isso em relação a todas as vacinas, e muito também, talvez ainda, uma falta de informação adequada, por isso que a gente precisa muito até da Secretaria de Educação, dos professores atuando, né, nas salas de aula, informando as crianças do benefício da vacinação como um todo, porque a falta de informação, ela também acaba prejudicando, né, ou atrapalhando, ou não trazendo para os pais, para os responsáveis, realmente qual o impacto deste vírus na saúde, né, depois na idade adulta, e que é fácil prevenir, e é uma vacina absolutamente segura. Dor no local da aplicação? Tem, né, mas nada até que impeça de fazer a prova no dia seguinte, por exemplo, é só colocar um gelinho ali. Então, eu acho que você tem muita gente, né, que trabalha contra a vacina e contra a saúde da população, infelizmente, de uma maneira geral, e a informação que não chega a todos de uma maneira uniforme, numa linguagem que todos possam, talvez, compreender também. Né? E é interessante, né? A gente sempre acha que você fala, né, do medo dos pais, de talvez estimular algum início de vida sexual, mas o trabalho feito aqui no Brasil, em 26 capitais e Distrito Federal, ele mostrou que mais de 50%, né, dos jovens de 16 a 25 anos tinham HPV, meninos e meninas. Então, 16 a 25 com vida sexual ativa. Então, se esses jovens já com 16 anos, né, eles já têm HPV, a gente fica pensando, poxa vida, né, eu podia ter protegido, porque são jovens que têm muito risco de ter câncer daqui a pouco. Então, o ideal é estar protegido antes do início de atividade sexual e no melhor momento que o sistema de defesa responde à vacina, que é a partir dos 9 anos. Doutora Raquel, muito obrigada por trazer mais conhecimento, né, mais informação também para os ouvintes aqui da CBN. Foi um prazer, contem sempre comigo. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora Raquel. A gente conta mesmo, né? A doutora Raquel está sempre com a gente aqui. Raquel Stuck, que é infectologista. 3h54, vamos para o intervalo.